agradecer mais uma vez a presença do professor Davi Arrigucci, que, enfim, é uma pessoa que dispensa apresentações, né? Professor emérito da USP, com uma pesquisa em teoria literária, crítica literária, enfim, um dos nossos grandes nomes da literatura, dos estudos literários aqui no Brasil. É importante dizer que esse projeto todo, né? Essas conversas todas, elas são patrocinadas pelo Fomento ao Teatro, é o Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é um programa de incentivo à cultura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Então, essa é a terceira palestra de um ciclo de palestras sobre a verdade, e que já teve sobre filosofia, sobre artes performativas, e agora com a literatura com o professor Davi. Então, agradeço a presença de todo mundo que está aqui e passo a palavra para o professor Davi para a gente começar a nossa conversa. Então, eu pensei fazer não uma aula formal, nem uma conferência, nem nada, mas justamente tratar um pouco de apresentar a minha experiência sobre esse assunto, que verdade a aula literária pode nos transmitir, né? E a partir da experiência que eu tive de anos de crítica literária, discussões teóricas, enfim, de lecionar teoria literária e literatura comparada e outras literaturas. E eu tinha pensado fazer o seguinte, só como para vocês se orientarem, quer dizer, eu pensei em discutir um pouco a questão nas origens da nossa tradição crítico-literária, desde o Platão e o Aristóteles um pouquinho, para formar o fio de uma coisa mais importante para mim nessa questão, que é a questão da imaginação, a verdade da imaginação que a literatura pode nos dar, né? E essa questão da essa questão da imaginação, entrou aqui uma coisa, cortou o fio aí, eu perdi o Rodrigo. Agora voltou. Ai, meu Deus, a coisa técnica atrapalha, né? E eu me... Oi, professor, tá tudo bem, a gente está te vendo aqui, tá tudo certo. Tá bom. Precisa me dar um feedback aí, de vez em quando, porque senão eu vou desemprestar a falar e... Verdade e imaginação, amor. É isso aí. Então, a questão da imaginação é uma questão do século XVIII para cá, mas é, sobretudo, uma questão que colocaram os pré-românticos e os românticos, e até hoje é o que alimenta vamos dizer, as principais ideias críticas que nós temos, que eu tenho sobre a questão do conhecimento e da verdade na literatura, né? Quer dizer que o Antônio Cândido, que foi meu mestre de crítica literária na USP, né, ele costumava dizer que nós vivemos um longo pós-romantismo. E essa herança romântica da teoria da imaginação é muito importante para mim, e até hoje, também na crítica, depois podemos falar disso também, mas é importante, sobretudo, para a gente entender o tipo de experiência humana que está cristalizada na forma da obra literária e que verdade ela possa ter, né? E isso depende de uma concepção que os românticos foram os primeiros a introduzir, mas cujas raízes estão no Aristóteles. Você sabe que o Platão deu uma linda definição da poesia e do poeta num discurso sobre a lira que se chama Íon. Eu não sei se vocês leram já esse diálogo platônico, né, onde aparece uma ideia de que o poeta, possuído, inspirado pela musa, possuído pelo Deus,
ele é capaz de voejar como uma abelha, porque o que ele produz é alguma coisa de leve, ou alguma coisa leve, alada e sagrada. Isso certamente supõe alguma verdade. O poeta, tomado pelo entusiasmo, que é uma forma de loucura divina por Platão, né? Ele é capaz de dar ritmo aos versos, envolver quem o escuta, né? E transmitir alguma coisa que é essa coisa leve, alada e sagrada que é a poesia. Mas, apesar de ter dito isso, o Platão expulsou os poetas da sociedade, da polis, no livro, no Diálogo sobre a República. Né? Expulsou porque os poetas seriam imitadores das formas sensíveis, que são elas próprias já um decalque daquilo que realmente importa, que são as ideias transcendentais. Vamos dizer que o poeta seria um imitador de segunda mão, quer dizer, um mimético que mimetiza alguma coisa que já é um mero decalque, uma cópia infiel do mundo propriamente dito das ideias. Né? E, por isso, o poeta é uma espécie de mentiroso. Numa época de fake news e de exames falsamente positivos e falsamente negativos, parece uma ironia nós tratarmos de uma verdade, da verdade da obra literária. Mas eu acho que essa é uma questão fundamental de ser reposta, e ela foi reposta já pelo Aristóteles e rendeu até os nossos dias. Um colega meu me contou a certa altura que estava na Universidade de Yale e ouviu do professor Clint Brooks, que foi um grande analista de poesia, um new critic dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos. Tem um livro chamado A Urna Bem Lavrada, que é uma das obras-primas da crítica americana. Ele dizia, olha, a nossa única esperança é a poesia. Quer dizer que foi contra a ideia platônica. Essa ideia de que na poesia há alguma coisa que responda à complexidade da experiência humana, né, ela já começa a ser formulada no Aristóteles. O Aristóteles definiu a arte poética, como todas as artes, também como uma forma de imitação, de mimese, na expressão latina da palavra. Mimesis, é uma palavra ruim por causa da ideia de cópia literal que a acompanha. E não se trata disso. Ele diz, olha, a poesia, a arte poética, é uma imitação da natureza. Certamente a física, a natureza, é tudo que existe. Mas é tudo que existe até no mais fundo. Eu leio a ideia de natureza ou de física como aquilo que existe no mais fundo. O que há no mais fundo. Quer dizer que não é apenas a vastidão das coisas do universo, mas é também até a raiz delas, até a essência delas. Isto está implicado nessa capacidade do poeta de imitar. Vejam bem, os objetos que são imitados são definidos pelo Aristóteles como os ete, pate e praxis. Ete é o plural de ethos, que quer dizer a inclinação habitual do caráter, a inclinação espiritual de hábito, mais permanente. Os pate, plural de pathos, são as paixões, as emoções fugazes de que nós somos presas. E as praxis são as ações, que podem ser interiores e exteriores. As interiores também podem ser objeto de imitação, ou seja, o pensamento, os pensamentos mais íntimos.
e até aquilo que nós não sabemos que levamos no nosso interior, os elementos inconscientes, são também objeto da imitação. Então, parte, praxis, são os verdadeiros objetos. Ao fazer isto, diz Aristóteles, o poeta cria alguma coisa que é mais filosófica do que a história. Porque a história só conta aquilo que aconteceu, as particularidades factuais do acontecido. Enquanto que a poesia é capaz de dizer o que poderia ocorrer. Essa expressão poderia ocorrer introduz pela primeira vez a ideia da imaginação, aquilo que pode ser, a potencialidade. Isso quer dizer que até coisas impossíveis podem entrar e se tornar factíveis na obra de arte. O fantástico, o maravilhoso, todas as nossas fantasias podem também ser objeto da obra de arte. Aristóteles diz que é preferível o impossível provável do que o possível improvável. Porque ele acha que o efeito maior da obra de arte não é, em primeiro lugar, a questão da verdade, mas da verossimilhança, o efeito de real que a obra pode nos dar. Esse efeito de real depende de uma estrutura verbal coerente. Quer dizer, quando uma obra entra pelo fantástico, se ela é coerentemente construída com elementos fantásticos, ela vai nos impor a sua verdade através da semelhança ilusória que ela cria. E nós a aceitaremos. Então, vamos dizer que numa obra em que o maravilhoso ou o fantástico entra, numa epopeia antiga, ou no encontro do Borges ou do Cortázar, certamente o elemento fantástico pode conter, pela construção, ele é verossímil, se ele for coerente. Por causa da estrutura verbal coerente em que ele está incrustado. Mas ele se impõe além do parecer verdade, ele contém uma verdade geral da imaginação, que nós vamos estudar qual seja agora mais adiante. Vamos dizer que Aristóteles viu uma coisa fundamental, que essa potencialidade de uma faculdade humana de criar imagens que dão, além de um efeito de real, alguma coisa fundamental da nossa experiência humana. É isso que está em jogo na poética 300 anos antes de Cristo. Bem, vejam bem, essa questão foi relançada pelos pré-românticos, sobretudo pelos pré-românticos alemães, sobretudo pelo Frederico Schlegel e pelo Novalis, que era Frederico Leopoldo de Hardenberg, o nome. Ele adotou esse pseudônimo de Novalis. E morreu com 29 anos e foi um dos grandes poetas do romantismo alemão e um dos pensadores dos hinos à noite, de um romance poético que ele construiu e de uma série de fragmentos. O romantismo propôs uma forma de filosofar por fragmentos. Ele e o Schlegel construíram uma série de fragmentos que são fundamentais para a nossa formação estética, tão importantes quanto a filosofia da época, o idealismo transcendental do Fichte, do Schelling e de Kant. Pelo fragmento, os românticos falaram coisas decisivas, e essas é que me alimentam até hoje o espírito, para tratar da questão da verdade da obra literária. Vejam bem, o fragmento é visto pelo Schlegel como uma espécie de obra de arte, como alguma coisa que tem uma relativa autonomia em si mesma,
como se fosse um porco-espinho. O Novalis diz, o porco-espinho, um ideal. O fragmento é capaz de condensar, às vezes, poeticamente, uma questão decisiva da teoria da poesia. Num fragmento famoso, o Novalis diz que a poesia é, para ele, verdadeiramente o real absoluto. Quer dizer, um pouco como Clarence Brooks, a nossa esperança. O real absoluto é dado pela poesia. Ele diz, olha, isto é o núcleo da minha filosofia. Quanto mais poético, mais verdadeiro, diz o Novalis, nesse mesmo fragmento. Vocês estão vendo que, em outro fragmento, ele vai dizer, olha, o maior de todos os bens é a força da imaginação. Entendeu? Isso significa que, na teoria romântica, se arma uma nova faculdade. Essa questão foi retomada no âmbito da literatura inglesa por um grande poeta e crítico, que é o Samuel Taylor Coleridge, que escreveu um livro fundamental chamado Biografia Literária, sobre a dicção poética de um grande poeta romântico inglês, que é o William Wordsworth. A biografia literária é um trabalho longuíssimo, em que ele discute uma teoria da imaginação, opõe a imaginação à mera fantasia, e discute uma teoria da imaginação como uma faculdade capaz de moldar uma forma. Ele usa uma palavra que não tinha sido usada até então, que é exemplastic. Exemplastic. Essa palavra que a gente poderia traduzir por uma capacidade que tem a imaginação informadora, de dar forma, de moldar a forma. Quer dizer, a imaginação não é apenas uma memória do acontecido ou uma combinação aleatória dos fatos da memória com uma fantasia, mas é uma espécie de memória transfigurada, capaz de engendrar imagens que são mais do que meras reproduções da nossa vida sensível, daqueles dados que nos dão os sentidos, para se transformar numa faculdade engendradora de formas. Ou seja, a imaginação é informadora, exemplastic. Essa doutrina estava difusamente posta nos alemães, também no Fichte e no Schelling, também no Frederick Schlegel, também no Novalis. Mas o Coleridge deu um tratamento amplo, e isto passou para a língua inglesa como sendo uma doutrina fundamental da teoria crítica moderna. Entenderam? Bem, então vamos dizer que a imaginação, tal qual ela é concebida nesse final do século XVIII, começo do século XIX, é uma faculdade capaz de moldar uma forma cristalizada, onde o todo rege cada detalhe, ou seja, cria uma coerência, como Aristóteles exigia do desenvolvimento da ação na poesia trágica ou na poesia épica. Ou seja, há um conjunto que rege cada detalhe. Cada detalhe tem uma determinação do todo, e o todo depende dessa articulação interna dos detalhes. Então, quando isso se dá, nós temos um holos, uma totalidade. Essa totalidade é uma totalidade intensiva de coisas. Ela não é uma mera reprodução da totalidade vital, que é
vaga, distensiva. Não? No cinema, o Hitchcock, por exemplo, percebeu isso e diz, bem, o que interessa construir na estrutura do filme, na estrutura dramática do filme, é a vida sem os momentos do tédio. Quer dizer, é a vida intensiva. É esta ação que interessa, não é qualquer ação. É uma ação que tenha articulação interna no todo. Isso significa que quando um poeta diz uma frase dentro de uma obra de arte, ela passa primeiro pela relação interna do todo, antes de se referir à exterioridade, ao mundo de fora. Isso não quer dizer que não haja relação com o mundo de fora, mas primeiro há uma relação interna. Essa relação interna torna a obra de arte literária um tipo de linguagem ambígua, polissêmica, porque ela diz primeiro a coisa interna antes de se referir à exterioridade. Ela é polissêmica porque ela diz mais de uma coisa ao mesmo tempo, podendo dizer, inclusive, as coisas que são contraditórias, desde que articuladas nesse todo, o Hoyos, que é a obra de arte poética, seja uma narrativa, seja um poema lírico, seja uma obra de arte dramática. Entenderam? Bom, essas ideias permitem a gente discutir que tipo de verdade é capaz de dar a obra engendrada pela imaginação. Esse resultado, que é uma forma orgânica, total, né? Em que uma experiência intensiva do mundo tem o seu registro verbal ali configurado. Entenderam? Bom, querem que eu faça uma parada aqui primeiro? Acho que pode ser. Alguém tem uma questão que queria colocar? Como é que é? Não, estou perguntando aos ouvintes. Aos outros. Se alguém tem alguma questão. Uma coisa que não tenha ficado cara, eu que... Eu gostaria só Mateus? de... Primeiro, agradecer. Olá, professor. Meu nome é José Roberto. Sim. Não, só para agradecer como o senhor está articulando o pré-romântico para chegar aqui, onde é uma grande valorização de um primeiro pensamento de pré-ideal, e é tão bonito quando a gente sempre aprende de maneira, ou vai se ouvindo de maneira muito taxativa. Eu não estou ouvindo direito, infelizmente, José Roberto. Assume aí, Mateus. Meu computador é ruim para isso. Eu vou fechar o meu, talvez. Eu acho que, professor, está dando eco aí na sua casa, porque está o seu áudio e o da Laura ligados. Eu acho que toda vez que alguém de fora aqui fala, faz um eco aí. E como é que eu tiro isso? Nós não estamos na mesma casa. Ah, não? Ou então não tem algum eco que venha, não sei de onde. Que... Eu também estou sentindo. Mas Eu desligo essa coisa que está fazendo barulho aqui, ó. Vocês me ouvem, mas eu não ouço mais vocês. Entendi. É um alto-falante que está atrás, ele está com esse problema de impedância. Não sei aí fica muito melhor. Muito melhor. É? Agora? Mas aí você não ouve a gente. Agora estou ouvindo. Deixa o Zé Roberto, quando ele falou, eu não entendi. Zé Roberto, você poderia repetir? Acho que você pode repetir, Zé. É porque eu acho muito curioso e bonito. Eu vou direto ao ponto, porque o senhor sempre é melhor para jogar molho e trabalhar essa nossa salada e nossa comida, né? Mas quando se fala, né, quando o senhor vai pondo sobre quanto mais poético, mais verdadeiro, isso me lembrou muito um exemplo muito bem-humorado do Humberto Eco, que ele fala que... O senhor está me ouvindo? Sim. Eu acho isso muito emblemático. Claro que ele fala com um humor muito sutil, uma ironia deliciosa,
que é: se o Papa e o Dalai Lama se encontrarem, eles podem levar uma vida inteira discutindo sobre organizações sociopolíticas ou sobre se verdadeiros líderes religiosos existiram. Mas se eles tiverem um mínimo de consciência de quadrinhos, nenhum dos dois é capaz de negar a existência que Super-Homem era Clark Kent. Ou seja, nesse tipo de piada, ele põe o valor da poesia, que ele vai, se chama, como se fosse um jovem romancista, né? E ele vai trabalhando a ideia da ficção, a criação, o poema, o lirismo, não só como uma ideia pré-romântica que se fala que vem do seu eu, vem do seu íntimo mais lírico, então, por causa disso, talvez acessando musas como um Aedo, mas principalmente porque ele é irrefutável, porque na hora que ele se começa e se existiu, ninguém discute se Hamlet é dinamarquês ou norueguês. Ninguém vai discutir, né, se a Nora de Ibsen foi embora mesmo de casa ao final. A gente pode ter subnuances sobre essas, mas nunca o fato vai ser rediscutido. E aí, de novo, cai-se a luz, né, de uma filosofia pós-década de 50, já mais ligada à fenomenologia, que realidade é interpretação, né? E tudo depende do olhar. Então, eu estou achando muito bonito, muito sensível e entusiasmado da sua parte, você trazendo esses pontos para a gente. Tá bom, muito obrigado. Eu não sei se entendi tudo, porque realmente está péssimo para mim ouvir. Quer dizer, o livro do Humberto Eco sobre o romance, eu já li, conheço o Humberto Eco de muitos livros, e acho interessante. E as anedotas do Humberto Eco funcionam como koans budistas. E são muito interessantes. Ele é um homem muito inteligente e foi um grande... Eu não diria que ele é um grande teórico, mas ele é um grande divulgador de teorias. Não? E escreveu um ensaio fundamental sobre o Joyce, as poéticas de Joyce, que é um grande texto, e também a obra aberta, que marcou gerações e que deu uma tradução, uma série de ideias que estavam no ar naquele período, quando foi justamente o período que eu comecei a escrever. Foi um livro muito marcante, a obra aberta, para mim, porque quando eu escrevi o meu primeiro ensaio sobre o Júlio Cortázar, O Escorpião Encalacrado, e eu discuti bastante a questão do eco lá, né? E também nas teorias da comunicação daquele momento também, e foi uma figura fundamental. Era um homem muito agudo, e de grande senso do humor, na verdade, né? Bom, aí a questão, então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, eu pensei de discutir um pouco. Sumiu aqui o Zé Roberto agora. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Todos Sim, ouvindo. professor, sim. Às vezes, quando a pessoa some, professor, é porque a própria pessoa desativou o vídeo por alguma questão, às vezes falar com alguém, então não é nenhum problema técnico, não, é só porque... Então, eu pensei em discutir um pouco alguns poemas quer dizer, eu tinha pensado uma coisa enorme, que não vai dar tempo para a gente fazer antes, mas que ela dá uma ideia, quer dizer, na prosa de ficção, quer dizer, no conto e no romance, no Grande Sertão Veredas, e as questões da verdade e coisas no Grande Sertão Veredas e no Borges, no Encontro do Cortázar, que é as Babas del Diablo, as Babas do Diabo, e no Borges do Sur, El Sur, que é um conto importante, o último conto das ficções, do livro Cérebro do Borges, de 44. Na verdade, esse conto foi incluído na segunda edição de 47. Mas pensei em discutir isso e alguns poemas. A minha ideia é discutir a verdade no discurso reflexivo da poesia do Drummond, discutir no Manuel Bandeira, no alumbramento do Manuel Bandeira, que verdade é capaz de estar incrustada lá, isso que eu ainda vou fazer, no Murilo Mendes e no João Cabral. No João Cabral, eu tinha pensado de discutir um pouco o discurso reflexivo do Drummond, o alumbramento bandeiriano,
o Murilo, o verso aforismático do Murilo, que tem muito a ver com o fragmento e a coisa romântica também, e o Cabral, que é uma espécie de mimetizador de modos de ser e dos limites do objeto até o indizível. Então, são todos eles, quer dizer, são autores que eu percorri ao longo da minha experiência crítica, e todos eles têm que ver com o meu trabalho, certamente, mas todos eles têm que ver também com a questão de uma verdade da imaginação. Não? Mas não vai ser possível fazer tudo isso. Então, eu queria começar por um poema que parece que volta à coisa platônica e do Manuel Bandeira, um pequeno poema sobre uma definição. Há poetas que trabalham, que aparentemente trabalham com uma linguagem da discussão da verdade, que é a linguagem da filosofia. A definição, você sabe, é um problema da lógica menor. Não? O que é definir um objeto, etc. E tal. Bom, o Bandeira tem um poeminha do livro Belo Belo, dele, dos anos 40, que se chama Improviso, e que permite uma discussão interessante dessa questão. Poetas da definição foram vários outros também. Uma das maiores é a Emily Dickinson, que trabalha com a forma da falsa definição. Aparentemente, uma definição em termos, às vezes, só feitas de metalepses. Metalepse é uma forma de metonímia em que você só alude ao objeto do que você está falando através de imagens, sem dizer o nome do objeto, explicitamente. Ela é uma craque nisso, não? A Emily Dickinson. Bom, e o Bandeira encontrou por acaso um dia a Cecília Meirelles na rua e caiu dentro dos olhos dela. A Meirelles é uma mulher belíssima, não? E teve aquele choque. E o Manuel Bandeira designava o momento da inspiração com essa palavra bonita que ele herdou do simbolismo que o formou, que é a palavra alumbramento. Uma palavra, alumbramento quer dizer iluminação. Iluminação no sentido dos postes de iluminação. Em espanhol, por exemplo, alumbramento é uma palavra corrente nesse sentido. E em português quer dizer iluminação no sentido físico, mas também no sentido espiritual, no sentido místico. Uma iluminação espiritual. Né? Quer dizer, uma súbita manifestação espiritual que você tem por algum motivo casual. Né? E essa visão vamos dizer, da Clarice, deu esse alumbramento que ele chamou de improviso. E publicou no Belo Belo. Diz assim, vou ler bem devagarinho para vocês, se você não tem o texto aí, né? Eu estou com o texto aqui, mas eu poderia compartilhar? Botar no papel? Eu já mostro. Como é que é possível isso? Não tem jeito. Né? Por favor, passa o host para a Laura e daí aí ela eu consegue com vocês. compartilhar a tela. Não é legal? Fazer o quê? Sim, ótimo, ótimo. Mozinho, vai aparecer na tela o poema. Tá? Já autorizei na tela, se você quiser colocar. Ele está no Belo Belo, Lara. Se você abrir a Estrela da Vida Inteira, sim, já achei. É o poema do Belo Belo. Chama Improviso. Laura, você já screen. Isso, você já consegue fazer. Esperamos? 2 minutinhos. Aí está. Então, vou só colocá-lo maior, né? Sim, dá um zoom, por favor. Todo mundo vê aí. Deu? Perfeitamente. Muito obrigado, Para vocês também? Sim. Cecília Eslibe. Já? Improviso. O poema está datado de 7 de outubro de 1945, no final.
da década de 40, meados da década de 40. Cecília, és libérrima e exata como a concha, mas a concha é excessiva matéria, e a matéria mata. Cecília, és tão forte, tão frágil, como a onda é o termo da luta, mas a onda é água que afoga. Tu não, és enxuta. Cecília, és como o ar, diáfana, diáfana, mas o ar tem limites. Tu, quem te pode limitar? Definição. Concha, mas de orelha. Água, mas de lágrima. Ar com sentimento. Brisa, viração da asa de uma abelha. Vocês estão vendo que são 3 estrofes em que se estabelece um diálogo, uma espécie de oaristo de diálogo carinhoso, amoroso, entre o eu do poema e a Cecília. Né? E é engraçado que ela é isolada já nesses vocativos, são obrigatoriamente separados por via Cecília, que tem alguma coisa de ilha, também, e ela está sempre isolada, e aí se diz, ela libérrima exata como a concha. A concha, você sabe do duplo sentido de concha, que tem um significado, uma conotação erótica, né? Em espanhol direta, mas aqui no Brasil também, no Rio Grande do Sul e em outras partes, né? É o órgão sexual feminino, a concha. Né? E ele brincalhonamente, ironicamente, brinca com isso quando diz, mas a concha é excessiva matéria, e a matéria mata. Na segunda estrofe, passa-se para a onda, para o mar, né? O que há de ilha agora vira o mar. Mas vejam bem, a concha é uma coisa sólida, material, né? Tátil. O segundo é uma coisa líquida, é a onda, e que dá já um contraste, uma contraditoriedade entre a força e a fraqueza. É tão forte e tão frágil, como a onda é o termo da luta, é o final da luta. Né? Mas a onda é algo que afoga, tu não és enxuta. O enxuta, de novo, tem uma conotação erótica. Então, as 2 primeiras estrofes estabelece essa comparação entre o objeto do conhecimento, que é a Cecília, e um elemento mineral, a concha, material, depois um elemento líquido, que é a onda. E, em terceiro lugar, com o ar. Né? Cecília, és como o ar, diáfana, diáfana, mas o ar tem limites. Tu, quem te pode limitar? Quer dizer, agora ele brinca justamente com a ideia, nós sabemos que a definição é uma delimitação, é uma enumeração, né, dos limites que compõem o ser definido. Vocês olharam no dicionário, e também na lógica menor, em filosofia, definir é elencar os atributos de um ser, de um objeto de conhecimento, né? De modo a delimitá-lo, de limitá-lo, de torná-lo apreensível para o conhecimento, para a inteligência e o conhecimento. Quer dizer, no caso aqui, o objeto do conhecimento passa de sólido, muito material, a menos só a líquido, mas já com força e fraqueza, e depois ao puro ar, ou seja, a uma espécie de evaporação do objeto do conhecimento. E isso se define depois com todas as letras na última estrofe, em que há esses caracteres, esses limites dados para Cecília, são reunidos e corrigidos. Concha, mas de orelha. O que é outra brincadeira lá com a concha, que não é de orelha. A água, mas de lágrima, em que aparece a coisa dos olhos. Ar
com sentimento. Brisa, viração da asa de uma abelha. Parece que nós voltamos ao hino do Platão. O poeta que voeja como abelha e que é leve, alado e sagrado. A definição, curiosamente, reúne elementos que, ao invés de estabelecer limites precisos, dissolvem esses limites. Então, vamos dizer que parece, no conjunto, uma definição que não define, ou que indefine, ou seja, que leva o ser definido à falta de limites. Bem, isso é uma coisa notável, porque parece, esse poema, uma destruição das peras. Em grego, pera é limite. E o áteron é o infinito, aquilo que não tem limite. Áteron, que é a falta de peras, o ilimitado, o infinito. Então, vamos dizer que a definição que criaria limites precisos para dizer o que é este ser, na verdade, o indefine, o indetermina. Parece um namoro com indeterminação. Isto, a corporeidade, a materialidade gritante da Cecília, combinada com o seu caráter etéreo, que está também na sua poesia, imagens muito concretas e, ao mesmo tempo, que se abrem para o éter, para o ar, para o indefinido, para o infinito. Então, vamos dizer que o improviso é um alumbramento que é uma falsa definição, que leva do mais concreto e tátil ao mais diáfano, mais transparente e ilimitado, que é a estrofe final, que leva a esse sentimento do infinito, que dá essa junção única do ser da Cecília entre a corporeidade materialista, material, erótica, e a abstração, a transparência, o caráter aéreo, etéreo, que ela mesma carregava consigo e na sua alma de poeta. Parece um alumbramento que é um retrato extraordinário da presença humana e poética da Cecília, registrado por versos similares de um poeta irmão dela. Entenderam? Quero comentar? Belíssimo, né, professor? Né? A gente pode comentar muitas coisas, mas o poema é maior, né? Eu acho que ele traz, de uma maneira muito brilhante, algo que me inquietou na sua fala inicial, e que eu deixei para falar agora, que é justamente esse equilíbrio entre esse artificial, né, que o Aristóteles fala, dessa coerência verbal, É isso. Dessa verossimilhança criada pelo artifício, né, e, portanto, pela mentira, em contraste com uma verdade do espírito, né? Porque a gente que tenta escrever, que tenta criar, sempre está nesse embate entre esse apolíneo dionisíaco, né? Entre essa capacidade ordenadora do nosso cérebro de criar os mundos, mas o quanto que essas barreiras não cerceiam o próprio fluxo de uma verdade, né? Que é algo que vai tocar, né? E, às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente, na tentativa de fazer uma obra perfeita, a gente bloqueia algo de mais intuitivo, não sei qual que é a palavra. E eu acho que esse poema é um exemplo de como isso vai bem, né? De como tem limitando, se rompem os limites. Tentando delimitar, se rompem os limites. Isso só a literatura pode dar, compreende? Quer dizer, é um espírito de coisa, quer dizer, vamos dizer que a captação de um ser, como o poema capta, nenhuma definição propriamente lógica da Cecília daria. No entanto, nós sentimos, nessa totalidade intensiva que é o poema, o que era a Cecília Meirelles, né? Quer dizer, é uma espécie de condensação na linguagem de uma coisa difusa e difícil de dizer, que nós percebemos, intuímos, mas que aqui o alumbramento
traduzido nessas 4 estrofes, né, dá de uma forma realmente esplêndida. Né? E essa questão que o senhor traz também, que o senhor comentou antes, da imaginação como instância de verdade, né? Isso acho que tem uma importância muito grande, porque eu acho que nesse momento também a gente está... Uma das coisas que eu estou percebendo acontecer é um reducionismo da própria noção de verdade, né? De um lado um relativismo absoluto, mas de um outro lado um empobrecimento, como se a verdade existisse só na dimensão factual, né? E na verdade, quando o senhor traz esse olhar sobre a verdade da imaginação, isso produz uma expansão, né, incrível, assim. Imagination au pouvoir, né? Já diziam os franceses lá em maio de 68. Então, mas é que tá, é uma imaginação que se dá na matéria, no plano da matéria também, né? Mas é claro, é uma imaginação material. Quer dizer, nós poderíamos ler esse poema um pouco à maneira do Gaston Bachelard, como uma transfiguração de elementos da imaginação material. Quer dizer, ela é feita do concreto, material da concha, o mineral, né? Do mundo mineral, o mundo aquático, o mundo líquido e o ar. Quer dizer, de 3 elementos do cosmos. Quer dizer, é uma espécie de definição de um ser pela junção de elementos cósmicos que ele combina. Quer dizer, que é uma coisa totalmente inesperada. Né? E de repente, agora, vocês vejam que cada uma das afirmações em cada das 3 primeiras estrofes, elas valem em relação às outras. Quer dizer, há uma tensão entre a concha, a onda e o ar que se estabelece pela proximidade deles no mesmo contexto. Quer dizer, que é um perigo, um dos perigos de interpretar mal a poesia é tomar esses detalhes particulares como se eles tivessem valor universal. Não que não se possa discuti-lo em relação ao valor universal. Por exemplo, há uma famosa ode do Keats, do John Keats, o poeta romântico inglês, que é a ode sobre a urna grega, não sei se vocês já leram. Perto do final, há uma tradução muito boa do Auguste Campos. Vocês podem ler em português, acham aí na coisa, ode sobre a urna grega. Ele pegou, o Keats era um mocinho também, como o Novalis, e pegou uma urna grega que ele viu num museu, em algum lugar, e descreve a cena que está na urna. E, ao mesmo tempo, como sendo aquele um momento extremo de beleza e verdade. E ele diz isso no final da ode, que beauty is truth, truth, beauty. Beleza é verdade, verdade, beleza. É isso que nós precisamos saber, e nada mais existe. Isso termina. O Auden, o grande poeta inglês, o W.H. Auden, né, ele comentou essa questão num livro muito interessante, se vocês puderem ler um dia, chama The Dyer's Hand, A Mão do Tintureiro, D-Y-E-R, e no possessivo, Dyer's Hand, A Mão do Tintureiro, que certamente é a mão que deixa marcas. Né? É uma metonímia e uma metáfora também. Né? E nesse livro ele discute a uma certa altura esse poema e diz, olha, nós não podemos tomar essa afirmação de que a beleza é verdade, a verdade é beleza, em si mesmo, como uma coisa universal que ele esteja dizendo. Né? Mas isso não significa, porque, na verdade, ela é dita em função da cena grega, dos jovens que aparecem, uma cena amorosa e de guerreira que aparece no vaso grego, na urna grega, que é a mesma urna bem trabalhada do livro do Chris Brooks,
aquele crítico que eu citei, que dizia que a nossa esperança é a poesia, que tem a verdade da poesia, nos diz alguma coisa da qual nós podemos ter confiança. Quer dizer, esse Clancy-Brook escreveu um livro chamado A Urna Bem Trabalhada, porque é uma alusão ao poema do Keats, que é um poema célebre em inglês. Né? Vocês podem ler na tradução Augusto de Campos. Mas quando ele diz nesse comentário que não se pode tomar essa frase, mas é óbvio que no conjunto é um instante de beleza que o Keats registrou lá, né? Que tem uma validade eterna. Quer dizer, é um poema sobre a beleza e o tempo, e a verdade que está quando a arte toca um momento da vida humana, ou um quadro, ou um registro da vida humana. Né? Aquela cena dramática representada na urna passa a ser uma cena eterna, na qual a beleza é verdade e a verdade beleza. É interessante, né, professor, como essa questão da verdade na literatura, às vezes passa por esse registro que o senhor está colocando, dessa relação com a beleza, mas a gente pode ver outros autores que associam a verdade a, entre aspas, feiura, né, ao grotesco, ou aquilo que está escondido, né? E existem grandes obras de arte belas sobre a feiura, construídas em cima da feiura. O expressionismo alemão tem um monte. O cinema expressionista trabalhou muito com a feiura. O Humberto Eco, aqui citado, tem um livro sobre a feiura ao longo da história. E a feiura também como objeto da arte, da boa construção. Né? Que aí, isso é uma contradição interessante, porque é a contradição entre o bem feito do procedimento compositivo e aquilo que deve ser expresso. A Escolástica tinha uma frase sobre a arte que dizia que a arte é a reta razão do factível. Quer dizer, você construir corretamente a reta razão daquilo que pode ser feito. O artista tem que construir do melhor modo possível aquilo que ele tende a exprimir, seja ele uma beleza ou uma feiura. Então é possível se armar essa contradição, como em tanta obra expressionista, entre a feiura do tema, mas a extraordinária arte da composição. Isso é incrível. No Beckett, isso é bastante... É uma questão para o Beckett, essa. Bom, um outro poema que eu queria comentar com vocês, também já tomamos um tempão, né? Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Fala, qual é? Então, o outro poema é um poema do Murilo Mendes, que está na Poesia Liberdade, do Murilo Mendes. Como chama o poema? Chama Algo. Ah, sei. Conheço. Algo, alguma coisa, algo, o pronome indefinido, algo. O poema está dedicado a Maria da Saudade, que era a mulher do Murilo Mendes. Você já achou, não? Achei numa... também em uma dessas páginas, mas está completo e é pequenininho, tudo bem, né? Belo feio. 6 versos, são 6 versos apenas. Pronto. Então, ele está dedicado a Maria da Saudade, que era a mulher do Murilo Mendes, que era filha do Jaime Cortesão, aquele grande historiador português, a Maria da Saudade Cortesão. Ela própria também poeta, e que sobreviveu um pouco ao Murilo Mendes. O Murilo morreu em 75, e ela viveu até os anos 80, bem mais do que ele.
Então, o poema diz: o que raras vezes a forma revela, o que sem evidência vive, o que a violeta sonha, o que o cristal contém na sua primeira infância. É um grande poema, e, de novo, nós estamos diante de uma espécie de definição. Mas agora a definição é sobre uma palavra que pode ser usada como adjetivo e substantivo, ou seja, é um pronome indefinido que significa alguma coisa. Essa palavra veio em português do latim aliquod, que era uma das duas formas do neutro do pronome aliquis, aliqua, aliquid ou aliquod, que quer dizer alguma coisa, algo. Da forma aliquod resultou o nosso algo. Não? Que é uma palavra linda e extremamente misteriosa. E ela, curiosamente, está entre os termos transcendentais do Aristóteles. Termos transcendentais são aqueles atributos do ser, enquanto ser. São termos metafísicos para dizer propriedades do ser. Por exemplo, bonito, bom, verdadeiro. Algo, alguma coisa, a coisa, res, em latim, aliquid, res. Os escolásticos usavam os termos latinos para dizer bem, o bem, o verum. E tem a ver com a noção de aletheia, professor? Aletheia no Heidegger quer dizer a revelação da verdade. Mas ele se utiliza do Aristóteles. Derivou da coisa grega. A aletheia é a expressão para dizer: eis agora surge a verdade, de repente aflora a verdade. Como no alumbramento. É uma forma de revelação da verdade. A poesia muitas vezes é aletheia. É justamente a. Agora, vamos dizer, é uma verdade, é o descobrimento, no sentido até desocultamento da verdade, né? E da beleza, né? Aletheia. Agora, esse poema do Murilo Mendes que o senhor mostrou tem algo de Manuel de Barros também, né? Eu sou muito Manuel de Barros. O Manuel de Barros bebeu nesses meus poetas, mas, na verdade, ele é um pouco kit, coitado. Ele goza efeitos do Guimarães Rosa e de coisa, mas, na verdade, ele era um bom homem, uma pessoa muito admirável, mas a poesia dele eu acho muito fraca. Agora, o Algo é um grande poema do Murilo Mendes, que é de todos os grandes poetas brasileiros do modernismo, o mais misterioso, o mais difícil, provavelmente o mais raro. E justamente o primeiro verso e o segundo falam disso, né? O que raras vezes a forma revela, que é uma maravilha. Aparentemente ele está falando do descobrimento de uma verdade, de uma letra, ou seja, da revelação de uma verdade, de algo. Você não sabe o que seja. Que a palavra algo designa já uma coisa, uma propriedade do ser na essência. Algo é alguma coisa que é, alguma coisa. Você não sabe bem o que seja. Ou seja, o título não tem muito limite. É uma palavra meio ilimitada. É o contrário do poema do Manuel Bandeira. Quer dizer, o título é agora o ilimitado. O que é alguma coisa, infinita. Pode ser qualquer coisa. Então, agora nós estamos trabalhando no sentido oposto do Bandeira. Ele vai dar uma série de versos concretos para tentar puxar o algo para o concreto. Ao contrário do poema da Cecília, que
puxa a definição da Cecília para o aéreo e o abstrato. Entenderam? Eu escolhi um movimento oposto. Vocês estão vendo que a alta consciência que tinha o Murilo, já na primeira. Nós podemos dizer que todos esses versos parecem como é? Essa repetição, em literatura nós chamamos isso, em retórica, na verdade, nós chamamos isso de anáfora. Tem uma construção anafórica. Não? É muito comum em discurso. Eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, sobretudo político ruim, não? De uma forma anafórica. O que raras vezes, o que sem evidência vive. Olha só que coisa extraordinária. Que sem evidência, sem se mostrar, vive. Isso parece também com a Violeta, que é uma flor extraordinária, de extraordinária beleza e que não se mostra. A violet by a mossy stone hath hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. Esses são versos do Wordsworth, que é o poeta estudado pelo Coleridge na biografia literária a que eu me referi. Vocês entenderam? A violet, por uma pedra musgosa meio escondida do olho, bela como uma estrela, quando só uma está brilhando no céu. E a Violeta também tem essa coisa de entremostrar-se, mostrar e esconder. Quer dizer, ocultar e mostrar. E também o cristal, que parece ser a coisa mais transparente, mas que contém alguma coisa, algo. Na sua primeira infância, para formar-se um cristal, nós temos um tempo geológico. É uma cristalização formal, demoradíssima, lenta. Agora, vocês vejam que todos os versos começam igual, exceto o revela, que é justamente o momento de aletheia, de revelação daquilo que está da forma, capacidade da forma de revelar, que é a construção imagética, ou seja, o objeto concreto da imaginação, transformado em palavras. Agora, vejam bem, essa enumeração, o quê, essa série de versos, começando pela mesma forma, né, fala de uma coisa que não está no corpo do poema. Se nós analisarmos do ponto de vista da análise gramatical, nós vemos que são orações interrogativas. Né? O quê? Né? Como se fosse um conjunto de perguntas postas na nossa frente. Isso configura um tipo de coisa que é construída pelo o que é cai de pé e corre deitado. O que é a caixinha de bom parecer que nenhum marceneiro sabe fazer? O que? Essa construção que está aí é uma construção parecida com a adivinha, que é uma forma primitiva de enigma. Algo é uma espécie de claro enigma, como no livro do Drummond. É um enigma que mostra e não se mostra. É uma forma de adivinha, que os ingleses chamam belamente de riddle. A arte do crítico literário é a arte de read a riddle, ler
uma adivinha. Entenderam? E isso se transforma em enigma e comentário, que é o título de um livro meu. Um poeta amigo meu, Cacaso Antônio Carlos de Brito, disse, olha, o seu título, esse enigma e comentário, que é um livro de 87, ou 89, já não lembro mais, 87, creio. Ele diz, olha, esse título foi bem feliz, porque todo objeto é enigma e todo pensamento é comentário. Fiz um poema em cima do meu título, o danado do Cacaso. Vocês já ouviram falar no Cacaso, né? Antônio Carlos de Brito. Acabou de sair um livro de poesias completas dele na Companhia das Letras. Ele é um poeta marginal, nos anos 60 e 70, e morreu com 47 anos, 48 anos, muito jovem, de um infarto fulminante. Letrista, né? Hã? Letrista. Eles devem conhecer as letras sem saber que são dele, né? Justamente, ele foi um letrista, fez com Jobim, fez com um monte de gente da melhor qualidade da música popular brasileira. Ele fez letras de música. Fez aquela música famosa, Dentro de Mim Mora um Anjo, que tocava em novelas, e, enfim, e com a Sueli Costa, com o pessoal de Minas, o Milton Nascimento, lá e o pessoal em torno do Milton. Ele foi um letrista muito forte. Escreveu um livro inteiro de letras chamado Mar de Mineiro. Ou seja, um mar que não existe. Paradoxo, né? Bom, vocês estão vendo que algo, na verdade é um poemeto que constitui uma adivinha, um enigma, um pequeno enigma, sobre alguma coisa que é indefinível por natureza, que é uma espécie de termo transcendente, ou transcendental, como Aristóteles chamou essas propriedades do ser na metafísica dele. Né? Então, vamos dizer que é algo entranhado, que mostra através da forma poética, e ao mesmo tempo se esconde, porque a poesia tem essa natureza de mostrar-se ocultando-se. É uma das coisas mais contraditórias que o homem inventou. E certamente é uma forma de dizer o contraditório como nenhuma outra forma de discurso o homem inventou. E era disso que nós queríamos falar, então vamos parar por aqui, que já está de bom tamanho. Eu vou deixar os prosadores para outro encontro. Muito o professor está velho e cansado. Não, que é isso. O professor está vigoroso e brilhante, né? Muito bom, professor. Então, Rodrigo, você acha que a gente poderia abrir para quem quiser colocar perguntas, assim? Eu, por mim, ficava ouvindo o professor falar mais umas 5 horas. Né? Porque aquelas raras experiências de estar diante de um manancial que parece infinito, né? E as palavras vão vindo, e os versos, e as análises, e objeto e análise é tudo poema. E, enfim, é uma alegria desses contatos com a verdade, talvez, que o professor como é o nome dele, da semana passada? Daniel. Professor Daniel Omar Pérez, de Filosofia da Unicamp, né, falou das experiências de ascese espiritual, né, que às vezes a gente encontra na poesia. E nas aulas também, do professor Davi Ariguchi. Muito obrigado. Imagina. Obrigado, professor. Não sei, alguém, Suia, você gostaria de colocar alguma coisa? Professor, eu como sanjoanense, eu fico muito orgulhosa, né? Essa é minha conterrânea, e foi uma intérprete da Euridice Fontela, minha querida amiga e grande poeta Euridice Fontela.
Essa outra poeta enigmática e que disse grandes verdades. Nossa, eu lembrei demais enquanto você ia falando, assim, lembrei muito das coisas da Eurídice, mas também, sabe, professor, o ano passado eu trabalhei com uma outra poeta, que é a Sofia de Mello. Que é grande poeta. Eu sou leitor da Sofia desde muitos anos. Ela foi muito ligada ao João Cabral de Melo Neto, que escreveu poemas dedicados a ela, né? E ela foi muito afim à poesia do Cabral, a poesia cabralina, que é uma poesia de discussão de modos de ser e de limites, justamente, né? Mas a Sofia é uma poeta extraordinária e grande contista também. Ela é muito boa contista. Né? É maravilhosa. Eu não falei do conto, mas o conto, às vezes, o Cortázar diz, é um caracol da linguagem. Né? Quer dizer, às vezes é o resumo de uma situação. Né? E a Sofia tinha essa capacidade de extrema condensação e de criar estruturas situacionais, né, reveladoras. Quer dizer, porque ela foi uma poeta do mar e tal. Sim. E há pouco tempo atrás eu fui falar no Rio Grande do Norte, conheci o filho dela, o Miguel de Souza Tavares, que é um gentleman, um sujeito também formidável, que é escritor, é autor desse Equador e de outros livros. Sim. Né? E, pelo jeito, muito bom cozinheiro também. Ficamos trocando receitas, que é o filho da Sofia de Mello Breiner Andresen. Isso, ficaram falando, ele e o Davi, ficaram falando só de comida, porque o Davi também é cozinheiro, então os dois ficaram horas bebendo e falando comida. Passamos uns 3 dias falando só de comida, comes e bebes. Ele tem um programa na TV portuguesa, inclusive, né? Ele é uma pessoa bem... Ele gosta, né? Ele gosta, ele é muito falante. Ele estava com a namorada dele, que era uma deputada portuguesa, chamada Tereza, e ele me deu um livro de cozinha, que chama Cozinha de Amigos. Olha! Bom, inclusive, a Sofia também era muito amiga do Murilo Mendes e da Maria da Saudade. A Maria Saudade, amicíssimos já. Eles estiveram juntos muitas vezes lá em Portugal, e com a Vieira da Silva, a grande pintora, e a Tade Cezanne, aquele húngaro que era marido da Vieira da Silva, eles estiveram juntos muitas vezes. E o João Cabral também. O João Cabral viveu na Espanha há muitos anos. Né? Há uma foto célebre do Cabral junto com a Maria da Saudade e o Murilo Mendes. O Murilo morava em Roma. Ele passou a vida em Roma. Desde os anos 50, 51, 52, ele era meio cegonhal, assim. Tinha essa coisa assim, um homem muito alto e fazia assim. E era muito gentil e completamente aéreo, o Murilo Mendes. Mas era muito amigo da Maria da Saudade, sobre quem escreveu também, né? da Sofia, sobre quem escreveu também. Tem reminiscências dele. O Murilo, eu queria dizer uma coisa importante do Murilo, é que o Murilo foi também um leitor da filosofia alemã, e, sobretudo, do Lichtenberg. Eu não sei se vocês ouviram falar, o Murilo tem uma série de retratos, chama Retratos Relâmpago. Tem 2 séries. A primeira série foi publicada anos atrás e é dedicada ao Antônio Cândido. E essa primeira série tem um texto que é sobre o Lichtenberg, que chama Georg Lichtenberg. Esse é um velhinho, um grande filósofo, que escreveu aforismos. O Schopenhauer dizia, olha, esse aqui é o maior filósofo da Alemanha, o Lichtenberg. Ele inspirou o Goethe, Schopenhauer, tal. E o Murilo foi grande leitor dos aforismos dele. Vocês sabem, os aforismos são formas condensadas de dizer, muito próximas
da poesia. Que o verso do Murilo é muito aforismático, muitas vezes definitório, mas dessa forma que a poesia do algo é, ou seja, de uma falsa definição, ou de uma definição que não define, que ao mesmo tempo rompe os limites em vez de delimitar. Né? Como se estivesse ali na beira de um visionarismo, de alguma coisa que está além do limite. A Sofia também tinha isso, tanto que se perdia no mar, né? O olhar sobre o mar. Como a nossa Cecília Meirelles, que foi muito lida lá também, e por ela também. Então, professor, no meu espetáculo, eu fazia uma citação que é da Sofia, que ela escreve sobre a Cecília Meirelles, e que ela diz assim, ela diz, Cecília, a profunda, a secreta, suas palavras no meio do mar permanecem enxutas. Ah, lá, é a citação do Bandeira. A citação do poema do Bandeira. Ela adorava o Brasil, os poetas brasileiros, né? É impressionante. Tinha muita ligação com eles. Boa noite. Fala aí. Boa noite. Boa noite. Olá. Tudo bom? Ari. Eu mandei uns aforismos aí para vocês, só para vocês saberem. Em PDF. Que eu achei que legal. Dá para fazer tudo simultâneo, né? É o inferno. Então, esse Lichtenberg tem um aforismo que eu adoro, e que é uma faca sem lâmina, a que falta o cabo. Muito bom. É a ideia da faca. Uma faca sem lâmina, a que falta o cabo. Outro aforismo importante dele é que sempre se escreveu a história dos homens acordados, mas o importante era escrever a história dos homens dormindo. O Freud diz que era um dos precursores da psicanálise. Davi, quando você falou lá no começo de que você falou lá no começo do período pós-romântico, você disse que nós mas qual é a divisão? Desde quando está acontecendo? Porque, segundo é que o romantismo foi um abalo muito grande das estruturas, e até hoje rege muito das ideias revolucionárias, são as ideias românticas. Certamente o romantismo foi um abalo dos níveis da linguagem, quer dizer, uma grande ruptura, quer dizer, aquela coisa do Victor Hugo, do grotesco como sublime, aquilo lá é muito fundo, vai muito fundo, e deu a coisa dos modernos. Quer dizer, no romantismo, no Poe, no Nerval, estão as raízes do surrealismo, do expressionismo. Então, tudo isso está contido no movimento romântico. Por isso que o Antônio Cândido diz isso. Nós vivemos um novo pós-romantismo, porque o que se inventou depois é importantíssimo, o moderno, o contemporâneo, o concretismo e outras coisas. Mas nada dessas invenções equivale ao abalo estrutural que foi o romantismo, que mudou muitíssimo a percepção dos homens do mundo. Quer dizer, foi uma coisa muito profunda e que se ligou a algumas das ideias mais revolucionárias da humanidade. Desculpa, então, é uma coisa... E que se ligou a algumas das ideias mais profundas da humanidade. Né? O conservadorismo sempre se volta contra os ideais românticos, de rebelião romântica. Né? O Zé Guilherme Belchior, que foi um grande crítico de poesia, era um homem muito conservador. Ele vivia me criticando o meu romantismo. Professor, eu ia te pedir, justamente com relação aos pré-românticos que você citou, você podia passar uma ou duas obras de referência desses autores que você tinha falado? De quais autores? Dos pré-românticos. O Novalis, quem lê francês,
tem a obra completa em 2 volumes da Gallimard. São 2 volumes apenas, tem os hinos à noite, os poemas, que são poucos, e o romance que ele escreveu, que é um romance muito poetizado e que é um romance fracassado, mas que é uma grande tentativa fracassada. E depois tem as séries todas de fragmentos. Aqui em português, o Rubens Rodrigues Torres Filho, que foi meu colega da USP, grande da filosofia, poeta, não sei se vocês conheceram, já ouviram falar no Rubens. O Rubens, infelizmente, está vivo, mas está muito doente. Ele teve AVCs e saiu do esquadro. Além de ser bipolar, e ele tinha muitos problemas. Mas ele foi um grande tradutor do Schelling, dos românticos alemães, estudioso do Fichte, do Schlegel, e ele publicou, junto com o Márcio Suzuki, na Iluminuras, uma coleção chamada Pólen. Pólen é uma das reuniões, pólen de flor, quer dizer, que o pólen, que é uma ideia já romântica, de distribuir o pólen, quer dizer, de pequenos fragmentos, do Novalis. E ele traduziu o Novalis. Olha essa edição aqui, ó. Vocês podem ler os fragmentos aqui. Essa é a tradução do Rubens do Novalis. Também é um volume do Frederico Schlegel, que chama Fragmentos. Vocês podem ler em grande tradução. E que tem estudo do Márcio Suzuki também. O Márcio escreveu um excelente livro sobre a filosofia alemã pré-romântica, que chama O Gênio Romântico. E eu também acho que da Iluminuras, já não lembro mais, mas Márcio Suzuki, o irmão do Martino Suzuki. É meu aluno muitas vezes e é professor lá na filosofia. Muito obrigado, já está tudo anotadinho. Muito obrigado, já está tudo anotado aqui, as referências. Imagina. Outra vez nós encontramos, eu falo do Guimarães Rosa, porque eu fiquei devendo, uma das coisas mais importantes para a relação entre literatura e verdade é o romance, porque o romance foi um grande instrumento do espírito burguês, ou seja, o espírito que imperou depois da Revolução Francesa. Quer dizer, o romance se transformou no grande instrumento de compreensão da realidade, a ponto do Marx, do Carlos Marx, achar que o Balzac era mais importante que qualquer sociólogo, porque ele ensinava mais sobre a sociedade do tempo do que os sociólogos, ou os economistas. Compreende? Então, o romance, porque o romance dá o sentido de uma vida. É uma narrativa, é a épica do nosso tempo. Né? O Hegel dizia que o romance nasce da poesia do coração em choque com a prosa do mundo. Entendeu? Essa contradição entre a poesia do coração e a prosa do mundo dá o romance. Então, o romance é o estudo do sentido de uma vida. Quando um jagunço aposentado, em 3 dias de conversa com um sujeito, conta a sua vida, ele está tentando entendê-la. Quer dizer, qual o sentido da minha existência? Por que eu fui encontrar o raio daquele menino? O senhor não encontrou, outros não encontraram, mas aconteceu comigo. O que significa isso? Porque toda a minha vida, depois que eu conheci, foi no rastro dele. Entendeu? Quer dizer que, então, o estudo desse, isso aí é um enorme romance sobre o bandido rural que repassa o vivido. Quer dizer, isso é um conhecimento do Brasil como poucas vezes se deu, das entranhas do Brasil. Porque no Brasil, todas as vezes que a gente não sabe nada, nós voltamos para o sertão, da onde saímos. Com jagunço e tudo, como se vê pela ilustre família de absolutos fascínoras, que é a família Bolsonaro.
que estão representados pelos irmãos Dagobert, nas primeiras histórias do Guimarães Rosa. Os irmãos Dagobert, absolutamente fascínoras. Então, o romance precisa ser... Mas por hoje é só. Bom, vamos marcar então, hein, Matheus? Você faça o favor de conversar com o professor. Isso foi só um chorinho. Então, gente, vamos encerrar aqui. Agradecer mais uma vez o professor Davi, todos os que estiveram conosco. Ressaltar novamente que é importante que esse encontro só foi possível graças ao financiamento do Programa de Fomento ao Teatro, da Secretaria de Cultura de São Paulo. E até a próxima, professor. Muito obrigado.